Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Então, neste vídeo aqui, eu vou fazer a correção, juntamente aí com vocês, das atividades que eu deixei no final da aula sobre a filosofia moderna política, né? Que nós falamos lá sobre o Maquiavel, sobre Hobbes, sobre, né, o Rousseau e sobre o John Locke. Pegando aí o finalzinho, né, da filosofia medieval, ficou faltando duas atividades para a gente corrigir, que é a número 9 e a número 10. Então, né, para a gente fechar aquele ciclo das filosofias medievais, eu incluí elas para vocês, né, estarem aí fazendo. Então, vamos trabalhar elas aqui, né, e depois a gente segue para a filosofia medieval. Na número 9 está pedindo o seguinte aqui, uma questão do Enem de 2015. Não é possível passar das trevas da ignorância para a luz da ciência a não ser lendo, com um amor sempre mais vivo, as obras dos antigos. Olha só, nessa primeira frase aqui, já está dizendo que o conhecimento ele só é possível a partir do momento em que você lê. A leitura ela é fundamental para adquirir o conhecimento, sair das trevas e ir para as luzes. Ladrem os cães, grunhem os porcos, nem por isso deixarei de ser um seguidor dos antigos. Para eles irão todos os meus cuidados, e todos os dias a aurora me encontrará entregue ao seu estudo. Então aqui está falando que, no caso deste testemunho aqui, né, do texto da história da Idade Média, né, do Pedreiro Chances, né, está falando aqui que ele continuará buscando conhecimento nas obras dos antigos, né? Que os antigos? Aristóteles, Platão, né? Da mesma forma que os medievais, né? Membros ali da escolástica, da patrística, né? Os membros ali da igreja buscavam nas suas obras, né? Na leitura das suas obras, novas interpretações ali, né? Para dar razão à fé, né? À fé cristã. No segundo texto, ainda, né, deste mesmo autor, está se dizendo o seguinte: a nossa geração tem arraigado o defeito de recusar admitir tudo o que parece vir dos modernos. Por isso, quando descubro uma ideia pessoal e quero torná-la pública, atribuo-a a outrem e declaro: foi fulano de tal que o disse, não sou eu. E para que acreditem totalmente nas minhas opiniões, digo: o inventor foi fulano de tal, não sou eu. Ou seja, aqui está ficando claro aquilo que eu expliquei para vocês lá na filosofia escolástica, né, no que eles chamavam de disputa, né, que é trazer o discurso de uma autoridade, né, para ganhar aquela discussão ali. Né? Então fala assim, olha, foi Aristóteles que disse, né? Segundo Aristóteles é dessa forma, segundo Platão é dessa forma. Olha, está descrito na Bíblia, né? Então não há discussão, está na Bíblia. Então, quando você busca essa autoridade para legitimar, né, para ganhar ali uma discussão, né? Esse é o método que a igreja, né, a escolástica, utilizava, né, para argumentar, né, frente ali principalmente às críticas, né, das pessoas pagãs. Então, no primeiro texto, nós temos aqui fazendo referência a essa construção do conhecimento. E no segundo, nós estamos, né, falando aqui de uma autoridade, de uma legitimidade, né, deste conhecimento. Então, olha, nos textos são apresentados pontos de vista distintos sobre as mudanças culturais ocorridas no século XII, no Ocidente. Comparando os textos, os autores discutem a produção do conhecimento face à manutenção dos argumentos de autoridade da igreja? Com certeza, né? O que eu acabei de falar. No primeiro texto está falando sobre a produção do conhecimento, que ela é feita ali, né? A partir de quê? A partir da leitura, né? Dos antigos, né? Face
a manutenção aqui dos argumentos de autoridade da igreja, né? Aquilo que os membros da igreja utilizavam, né, para legitimar os seus discursos, né? Olha, foi fulano que disse, não sou eu, tá? Então a resposta correta é a letra A, tá bom? Eu não vou ficar me atendo muito, né, nas outras questões aqui, não. Caso vocês, né, tenham alguma dúvida, né, do porquê não é as outras questões, né, eu peço que vocês entrem em contato comigo e me mandem, né, para que eu esteja tirando aí, né, para vocês, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Eu tenho observado que os vídeos têm ficado aí, né, bem extensos, né, e que muitas vezes isso tem ficado cansativo aí para vocês, né, assistirem. Então, eu vou tentar, né, fazer dessa forma neste vídeo aqui nos próximos. Se eu ver que está dando certo, né, eu continuo, senão eu volto ao formato antigo, tá? E discuto todas as questões. Na número 10, que uma questão do Enem de 2012. Anaxímenes de Mileto disse que o ar é o elemento originário de tudo o que existe, existiu e existirá, e que outras coisas provêm de sua descendência. Quando o ar se dilata, transforma-se em fogo, ao passo que os ventos são ar condensado. As nuvens formam-se a partir do ar por filtragem e, ainda mais condensadas, transformam-se em água. A água, quando mais condensada, transforma-se em terra e, quando condensada ao máximo, transforma-se em pedras. Então, aqui o Anaxímenes, né, de Mileto está falando, né, ele é um daqueles pré-socráticos, né, que acreditavam na constituição ali, né, do mundo, né, por um elemento, né? Então, ele está dizendo que tudo que é formado ali no mundo tem no ar na sua essência, tá? Então, o ar é o elemento originário de tudo que existe, existiu e existirá. Okay? Só que, né, já pensa aí, quem criou o ar? Né? Já tem essa questão. O ar, né, criou tudo, mas o ar é feito de quê? Tá? Então vamos lá. Texto 2. Basílio Magno, filósofo medieval, escreveu: Deus, como criador de todas as coisas, está no princípio do mundo e dos tempos. Quão parcas de conteúdo se nos apresentam em face desta concepção, as especulações contraditórias dos filósofos para os quais o mundo se origina, ou de algum dos 4 elementos, como ensinam os jônios, ou dos átomos, como julga Demócrito. Na verdade, dão a impressão de querer ancorar o mundo numa teia de aranha, né? Ou seja, entrelaçar tudo, né? Quando a gente tenta explicar, né, essas questões que todas umas estão ligadas às outras. Filósofos dos tempos de diversos tempos históricos desenvolveram teses para explicar a origem do universo, a partir de uma explicação racional. As teses de Anaxímenes, filósofo grego antigo, e de Basílio, filósofo medieval, têm em comum na sua fundamentação teorias que eram baseadas nas ciências da natureza? Não, né? Aqui, ó, o Basílio, o que ele está falando? Que Deus é o criador de tudo, né? Deus não pode ser confundido ali como, né, pertencente a uma ciência da natureza, né? Só as teses de Anaxímenes que está dizendo isso, né? A partir do elemento ar ali. Refutavam as teorias de filósofos da religião? Também não, né? O Basílio está dizendo que Deus é o criador, né, disso tudo, tá? Inclusive dos elementos, né, que a ciência da natureza estuda, né, dos átomos, enfim. Tinham origem nos mitos das civilizações antigas? Não, né? O que a gente poderia, às vezes, estar se aproximando disso seria o do Anaxímenes, né? Que fala dos pré-socráticos. D. Postulava um princípio originário para o mundo? Sim. Olha, aqui não está na discussão, né, de como, né, ocorreu esse princípio, né, da forma que ocorreu esse princípio. Tá? Aqui está falando que os dois
por mais diferentes, né, que sejam os seus pensamentos, estavam formulando teorias para o princípio ali originado do mundo. Para o Basílio, é Deus, né, o princípio de tudo, né, que o Aristóteles vai chamar de ato puro, né, de primeiro motor. E para o Anaxímenes, né, o Anaximenes, né, não sei a pronúncia correta, ele vai dizer que é o ar, tá? Então, os dois estão postulando um princípio originário para o mundo. Então, a resposta correta é a letra D, tá bom? E já que está aqui, ó, já no finalzinho, defendiam que Deus é o princípio de todas as coisas. Não, Anaxímenes, né, não fala isso, fala que é o ar. Na filosofia moderna, então, agora entrando, tá? Ficou um pouco fora de ordem dos capítulos que a gente vai estudar, então é por isso que as questões vão estar aqui também alternadas. A primeira é a 14. Então, vamos lá. 14. Questão do Enem de 2018, né? Uma questão mais recente. Tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo homem é inimigo de todo homem, é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança senão a que lhes pode ser oferecida por sua própria força e invenção. Hobbes, né, no Leviatã. Texto 2. Não vamos concluir com Hobbes que, por não ter nenhuma ideia de bondade, o homem seja naturalmente mau. Esse autor deveria dizer que, sendo o estado de natureza aquele em que o cuidado de nossa conservação é menos prejudicial a dos outros, este estado era, por conseguinte, o mais próprio à paz e o mais conveniente ao gênero humano. Tá falando aqui do Rousseau, tá? Do discurso sobre a origem e o fundamento da desigualdade entre os homens. Lembrando que Rousseau dizia que o homem era bom por natureza, né? Era a sociedade que o corrompia, a propriedade privada, né? Foi a ideia de propriedade privada que gerou a desigualdade nas sociedades, tá bom? Então, o Hobbes vai dizer que o homem era mau por natureza e o Rousseau vai dizer que o homem era bom por natureza, tá? Então, há uma divergência entre os dois. Os trechos apresentam divergências conceituais entre autores que sustentam o entendimento segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de uma: a predisposição ao conhecimento, né? Então, que todos os homens, né, estariam predispostos, né, a receber um conhecimento, isso seria a igualdade para eles, né? Será? B, submissão ao transcendente, tá? Então, ou seja, estar, né, todos os homens submissos a uma força divina, né? Não acreditam nisso, tá? Da mesma forma que aqui na predisposição do conhecimento, né, eles não deixam claro isso e não é isso que vai trazer, né, a igualdade entre os homens. Tá? Aqui nós estamos falando, né, o que torna os homens igual no quê? No seu estado de natureza. Tá? C, tradição epistemológica. Né? Também não. Tá? D, condição original. Tá? É isso daqui, ó, a condição original do ser humano, o seu estado de natureza. Tá? É isso que vai sustentar aí a igualdade entre os homens, né? Que todos os homens ali são, né, iguais, né, no estado de natureza, tá? Apesar das divergências, né, em que um acha que o homem é bom e que o outro acha que o homem é mau, tá? No estado de natureza é onde que vai ficar realçado aí, né, as principais características, né, dos homens, tá? Então, a resposta correta é a letra D. Questão número 15. Né? Não pedi para fazer. 16 também não. 17 não. 18. Uma questão aí do Enem de 2016. Né? A justiça e a conformidade ao contrato consistem em algo em que a maioria dos homens parece concordar.
constituem um princípio julgado, entender-se, até os esconderijos dos ladrões e as confederações dos maiores vilões. Até os que se afastaram a tal ponto da própria humanidade conservam entre si a fé e as regras na justiça. Né? Locke ensaia acerca do entendimento humano. Então, está falando aqui, né, que dentro de uma sociedade civil, né, a noção, né, de justiça, ela vem ali para propiciar uma direção, uma determinada ordem, né, que até mesmo se fosse uma convenção ali de ladrões, né, vamos imaginar aí numa máfia, há uma certa justiça que eles aplicam. Né? Não é a justiça da sociedade civil ali, mas eles têm uma noção de justiça para que, né, a máfia tenha uma certa organização. Né? Ninguém pode agir pelo seu próprio bel prazer, né, pela sua própria vontade ali, dentro dessas organizações criminosas. Tá? Eu dei esse exemplo aí só para vocês terem ideia, né, de como que o Locke trouxe isso daqui, né, de como que a justiça ela é importantíssima para essa noção de ordem, né, e de um equilíbrio na sociedade. Tá? Que as pessoas elas abdicam, né, do seu direito, né, de parte ali do seu direito e se entrega num contrato de viver em sociedade, né, na esperança de ter mantido aí uma certa ordem, um equilíbrio social. Né? Senão elas não assinariam esse contrato, não aceitariam esse contrato, né, de viver aí dentro de uma sociedade civil. Então, de acordo com Locke, até a mais precária coletividade depende de uma noção de justiça, pois tal noção identifica indivíduos despreparados para a vida em comum. Olha, não é essa a função, né, da justiça, tá? A noção de existir as leis, né? Pensem aí, né? Qual que é o objetivo de existir as leis na nossa sociedade hoje? Para que elas existem? As leis não existem para punir, né? As leis não existem para acusar, tá? As leis elas existem para, né? Aí vem aqui até a resposta já aqui da letra B aqui, ó, para contribuir para uma ordem e um equilíbrio social, tá? Porque sem leis na sociedade nós viveríamos numa sociedade anárquica, né? Ou seja, onde que cada um faria, né, o que bem entendesse, sem a existência de um Estado, né? Então não existiria o contrato social entre os membros da sociedade civil e o Estado, tá? Então essa noção de justiça ela vem aí para contribuir para uma manutenção da ordem e do equilíbrio social. Ah, mas a justiça ela não identifica criminosos, né? Não pune. Sim, mas isso é após o processo, né? A justiça ela não é criada com esse objetivo, né? Ela existe ali para que, se fosse possível, ninguém, né, cometesse, né, transgredisse o que estaria ali nas leis, tá? Então, aqui, ó, estabelece um conjunto de regras para a formação da sociedade, tá? Sim, ela estabelece, mas esse não é o objetivo, né? A sociedade ela pode ser formada aqui também, né, sem esse conjunto de regras, tá? E os outros aqui também ó, determinam o que é certo ou errado num contexto de interesses, né, conflitantes, tá? Mais uma vez, é aquilo. Ela até vai identificar, numa disputa judicial ali, ela vai identificar o que foi certo, o que foi errado. Tá? Mas o papel inicial dela de justiça não foi esse. Né? Ela não foi criada para identificar, né, o que é certo e o que é errado. Tá? E representa os interesses da coletividade expressos pela vontade da maioria? Também não. Tá? Porque muitas vezes essa noção de justiça, né, ela vai contra, né, a vontade da maioria. Tá? Por exemplo, a gente pegar aí um criminoso, né, às vezes, que, vamos, sei lá, tem uma pena ali que você acha que não foi adequada para o crime que ele cometeu. Né? Então, muitas vezes,
né, a justiça ela não representa aí a vontade da maioria, né? Então, questão 19, a questão 18, então, fica aqui a letra B, tá? Questão 19, também uma questão aí do Enem de 2016. Até aqui expus a natureza do homem, cujo orgulho e outras paixões o obrigaram a submeter-se ao governo, juntamente com o grande poder do seu governante, o qual comparei com o Leviatã. Tirando essa comparação dos dois últimos versículos do capítulo 41 de Jó, onde Deus, após ter estabelecido o grande poder do Leviatã, lhe chamou rei dos soberbos. Não há nada na terra, disse ele, que se lhe possa comparar. Então está falando aqui, né, do Leviatã, dessa figura mitológica, muito poderosa, né, rei aqui dos soberbos, né, ou seja, né, das pessoas ali como eu posso dizer que acumuladoras, né, pessoas ali avarentas, tá? Pessoas ali de má índole, mas, né, orgulhosas, tá? Seria mais isso daqui, pessoas mais orgulhosas. Texto 2. Eu asseguro tranquilamente que o governo civil é a solução adequada para as inconveniências do estado de natureza, que devem certamente ser grandes quando os homens podem ser juízes em causa própria. Pois é fácil imaginar que um homem tão injusto a ponto de lesar o irmão dificilmente será justo para condenar a si mesmo pela mesma ofensa. Então, mais uma vez aqui nós temos o primeiro texto de Hobbes e o segundo texto de Locke, né, segundo tratado sobre o governo civil. O Locke ele também acredita, né, que o homem no seu estado de natureza, né, ele tende a se manter ali, né, numa harmonia, numa paz, né, mas que ele entrega, né, se integra ali, né, faz parte da sociedade civil, né, se entrega a um governo, tá? Porque um governo ele vai precisar, né, aplicar uma justiça, né, vai ser o melhor para assegurar aqui algumas eventuais inconveniências ali do homem no estado de natureza, né? Porque, igual ele diz aqui, olha, os homens podem ser juízes em causa própria, pois é fácil imaginar que um homem tão injusto a ponto de lesar o irmão dificilmente será justo para condenar a si mesmo. Então é muito difícil, né, uma pessoa que, por exemplo, começou uma briga, né, ela admitir que o culpado foi ela. Fala assim, não, foi eu mesmo, né, eu cometi essa briga. Não, sempre vai colocar a culpa no outro, tá? Vai ser raros casos em que uma discussão entre duas pessoas, né, uma das partes assuma a sua culpa. Então é preciso ter o quê? Um juiz, né, um estado civil ali que vá julgar esses conflitos, tá? E aqui, né, no Hobbes, né, está dizendo, né, dessa força, né, do Leviatã que irá controlar, né, quem? Os soberbos, tá? Como na mitologia, o Leviatã mitológico é o rei dos soberbos, né? O rei na terra ali, né, no estado civil, seria o Leviatã político, e ele iria controlar também os conflitos, né, dos homens, que no seu estado de natureza para o Hobbes né, o lobo do homem, né? Então é o lobo do próprio homem, né? O homem é o lobo do próprio homem, tá? Onde que estaria em constantes conflitos. Então vamos ver aqui a pergunta. Thomas Hobbes e John Locke, importantes teóricos contratualistas, discutiram aspectos ligados à natureza humana e ao Estado, né? Então, como que o homem era em natureza e, né, qual era o papel do Estado para resolver esses conflitos aí. Thomas Hobbes, diferentemente de John Locke, entende o estado de natureza como a condição de guerra de todos contra todos, miséria universal, insegurança e medo da morte. Está correto? Sim, tá? O Hobbes, ele trata o homem ali, né, no estado de natureza, numa balbúrdia total,
né, num conflito, né, ele... Só um momento. Acho que está me chamando. Bom, pessoal, tive um pequeno imprevisto ali que me chamaram. Esse é os prejuízos de fazer home office. Bom, então, Thomas Hobbes e John Locke, importantes teóricos contratualistas, discutiram aspectos ligados à natureza humana e ao Estado. Né, e ao Estado. Thomas Hobbes, diferentemente de John Locke, entende o estado de natureza como uma condição de guerra de todos contra todos, miséria universal, insegurança e medo da morte violenta. Então, é por isso que o Hobbes ele vai dizer, né, que precisaria de um Estado forte. Somente um Estado forte seria capaz, né, de proporcionar uma segurança aos membros ali, né, da sociedade, ou seja, aos súditos do rei. Então, a resposta correta é a letra A. Próxima questão, 23. Uma questão aí do Enem de 2015, né? A natureza fez os homens tão iguais quanto as faculdades do corpo e do espírito, que embora por vezes se encontre um homem manifestamente mais forte de corpo ou de espírito mais vivo do que outro, mesmo assim, quando se considera tudo isso em conjunto, a diferença entre um e outro homem não é suficientemente considerável para que um deles possa, com base nela, reclamar algum benefício a que outro não possa igualmente aspirar. Né? Ou seja, está falando que todos os homens têm os mesmos direitos, tá? Que apesar de algumas pequenas diferenças entre nossos corpos, nós temos, né, o mesmo direito. Então, se um homem pode reclamar, né, algum benefício, o outro também igualmente pode. E como que a gente vai resolver o conflito entre esses dois homens que querem, né, este mesmo benefício? Às vezes só tem uma maçã ali no pé, né, e dois homens querem essa maçã, como que vai resolver esse conflito? Né? Então, para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando dois homens desejavam o mesmo objeto, eles, entravam em conflito? Entravam? Sim, né? Era a forma com que eles resolviam. Só tem uma maçã no pé, dois homens, né, querem ela. Eles não vão abrir mão, né, desse, né, direito. Se um se acha no direito, o outro também vai se achar, né, eles vão entrar em conflito. Né? O vencedor ali, o que desmaiar o outro primeiro ali, fica com a maçã. Tá? Então, era isso que Hobbes, né, dizia que era a sociedade, né, o homem ali no seu estado de natureza, antes da constituição da sociedade civil. Né? E por isso que seria preciso o homem, né, assinar um contrato, né, entre aspas, né, um contrato com, né, a sociedade, entregar parte, né, da sua liberdade, né, dos seus direitos, né, naturais para um governante, para um Estado, que esse Estado possa assegurar ali justamente. Então, o Estado vai e fala assim, olha, vão partir a maçã então, só tem uma, vocês dois querem, então vamos partir essa maçã. Tá? Por mais que muitas vezes, né, nem funcionava assim, às vezes o Estado pega uma maçã e dá inteira para o outro e fala assim, não, você não vai ter nada, né? Mas esses são os prejuízos, né, de entregar, né, também a sua liberdade aí em prol aí do Estado, tá? É você também não reclamar, né, de certa forma aqui por Hobbes, tá? Então, recorriam aos clérigos? Não, os homens não recorriam aos clérigos, né? Consultavam os anciãos? Também não. Apelavam aos governantes? Não, porque ainda não existia, né, os governantes, eles estavam no seu estado de natureza. Então, depois eles vão apelar aos governantes, né? Quando tinha discussão ali de terras, disputa de terras, eles iam buscar justiça aí nos governantes, né? Exerciam a solidariedade? Não, o Hobbes não acreditava nisso, né? Ele acreditava que o homem era mau aí por natureza. Questão 26, a última aí da nossa correção. Sendo os homens, por natureza, todos livres, iguais e independentes, ninguém pode ser expulso de sua propriedade e submetido ao poder político de outrem sem dar consentimento.
A maneira única em virtude da qual uma pessoa qualquer renuncia à liberdade natural e se reveste dos laços da sociedade civil consiste em concordar com outras pessoas, em juntar-se e unir-se em comunidade para viverem com segurança, conforto e paz, umas com as outras, gozando garantidamente das propriedades que tiverem e desfrutando de maior proteção contra quem quer que não faça parte dela. Então, os homens ali, eles são todos livres, iguais, independentes, tá? E com direito à propriedade, não podendo ser expulso aqui de sua propriedade, tá? E submetido ao poder político de outrem, sem dar consentimento. Então, ninguém pode estar submetido ao poder político de outro sem o consentimento. Por isso que, para o Locke, há um contrato social. As pessoas que vivem na sociedade civil, elas aceitam essa condição, tá? Para desfrutar aqui de uma maior segurança, de um maior conforto, de uma paz, assegurada aí por esse Estado, tá? Por esse governo aí que existiria. Então, segundo a teoria da formação do Estado, de John Locke, para viver em sociedade, cada cidadão deve a manter a liberdade do estado de natureza, direito inalienável? Sim, tá? Beleza. Ele pode manter aqui, ele deve até manter a sua liberdade aqui do estado de natureza em determinadas partes, porque não é ele mais que vai cuidar dessa liberdade, É o Estado que deve garantir essa liberdade. Tá? Então, a liberdade ela deve ser mantida, mas agora assegurada pelo Estado. E não cada pessoa dentro de uma sociedade no seu direito. Tá? Vejam bem, no corpo da sociedade em que vivemos. Tá? Todos nós mantemos ainda os nossos direitos. Tá? Só que, quando um direito nosso fere o direito de outro, que vive também em sociedade como nós, cabe o Estado de intervir, de punir aquela pessoa. Mas eu estava no meu direito de gritar, de fazer batuque na frente do hospital. O Estado vai falar assim, olha, você tem o direito aqui, mas na frente do hospital não pode, porque as pessoas que estão hospitalizadas precisam de um descanso, precisam de silêncio, tá? Então, a sua liberdade não pode interferir na liberdade do outro dentro da sociedade. Então, o Estado ele vem ali para garantir as nossas liberdades, que elas não interfiram umas nas outras, tá? Então, não é nós individualmente que vamos manter essa liberdade. B. Abrir mão de seus direitos individuais em prol do bem comum? Não, tá? O John Locke, ele não fala em nenhum momento de abrir mão de seus direitos. Ele fala que o Estado deve garantir os direitos inalienáveis, os direitos individuais de todos os homens. Abdicar de sua propriedade e submeter-se ao poder do mais forte? Não, tá? Isso daqui está mais assemelhado ao pensamento de Hobbes do que de Locke. Locke defende o direito à propriedade como um direito natural de todo homem. D. Concordar com as normas estabelecidas para a vida em sociedade? Sim. Então, para você viver em sociedade, você deve concordar com aquelas normas estabelecidas. Volta até um pouquinho naquela questão que a gente viu da noção de justiça, que a noção de justiça é uma forma ali de norma, para manter uma ordem, para manter um equilíbrio. Tá? Então, a resposta correta é a letra D. Tá? E aqui a letra E é praticamente igual a C, a renunciar à posse jurídica de seus bens. Não, a propriedade é um direito natural inalienável de todo homem. Bom, meus queridos, teve um pequeno imprevisto aí, no meio do vídeo aí, mas chegamos ao fim dessa correção. Se tiver ficado alguma questão aí que vocês não compreenderam, me manda uma mensagem, eu ficarei muito feliz de poder estar ajudando de alguma forma aí, tá? Então, bons estudos para vocês. Até a nossa próxima aula, que será de sociologia.